Olá, tudo bom com você? Hoje eu vim aqui compartilhar com você umas dificuldades que eu tive ao fazer uma calça para mim. Eu escolhi um modelo com alguns detalhes, com recortes, e tive algumas dificuldades aí no processo, e aí eu resolvi vir aqui compartilhar com você. A calça é essa daqui, ó. E eu me inspirei para fazer essa calça com algumas imagens que eu vi no Pinterest, que é um aplicativo aí de imagens que eu gosto bastante. E aí lá tem essas inspirações, tem tutoriais, tem várias coisas interessantes lá. E aí eu achei um modelo bem parecido com como ficou aqui minha calça, e eu usei aí de inspiração para fazer. Eu usei outros tecidos, até porque não dá para saber na imagem qual o tecido exato que está lá, e talvez devido a isso é que eu tive essas dificuldades que eu vou contar para você. Eu sou Rutiana Sobrinho e aqui é um canal de costura e modelagem de roupas femininas. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Bom, e se você ficar comigo até o final, você vai ver no corpo o modelo dessa calça, que eu já te adianto que eu gostei bastante desse modelo. Bom, então vamos lá para as dificuldades que eu tive em fazer essa calça. Você vai ver a imagem aí da calça inspiração que eu usei, mas ficou bem parecido mesmo. Não era uma cópia, mas o modelo ficou bem parecido. Então, uma calça que tem um recorte na frente, tem um recorte aqui na frente, tem esse zíper, tem uns detalhes que eu vou tentar mostrar mais de perto para você, esses quadriculados aqui, que eu fiz na parte de baixo da perna e também acima aqui do zíper. E a minha dificuldade já começou aí, nesses detalhes. Por quê? Eu não tô lembrada agora se na imagem inspiração os riscos foram feitos na diagonais, mas eu quis fazer o meu assim, na diagonal, ó. Então, fica uma linha para cá e outra assim. Sendo assim, os riscos pegam o viés do tecido. Então, as costuras que eu fiz pegaram no sentido enviesado do tecido. E não sei se você sabe, mas tudo que você faz no sentido enviesado do fio tende a esticar o tecido. E aí eu já sabia disso, né? Então, na hora que eu fui costurar, eu fui com bastante cuidado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o recorte da parte recortada que eu queria fazer esses detalhes, e aí pelo lado avesso eu fui riscando o tecido, e aí eu fui passando as costuras pelo lado avesso mesmo, para ver onde estava certinho riscado, que eu não queria riscar pelo lado de fora, pelo lado direito, né, da calça. Então, pegando no sentido enviesado do tecido, o tecido, como eu falei, tende a esticar. Então, na hora de costurar, você tem que ter muito cuidado para não esticar ainda mais. E eu tive esse cuidado bastante, mesmo assim, o tecido ficou um pouco esticando. Ele dá aquelas ondinhas, né? E eu sabia que passando ia resolver o problema, mas eu não tinha certeza se no caso desses riscos aqui sendo feito no enviesado, se ia dar certo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar essa parte de cima aqui, ó, que é uma parte independente, ela não é agarrada com a de baixo. Peguei esse pedacinho aqui, fiz o desenho, né, e passei a costura, eu vi que ficou enrugadinho, fui lá no ferro, passei, deu certo. Então, esse primeiro problema aí eu já resolvi. Aí eu resolvi fazer a parte de baixo, porque eu pensava assim, se não der certo na parte de cima, se não ficar legal, se mesmo passando ainda ficar enrugado, eu não vou fazer na parte de baixo, que é uma parte maior, você gastar ali um tempão, e depois para desmanchar essas costuras, além de ser chato, né, ficar desmanchando, poderia correr o risco de arrancar algum fio aqui do tecido, porque esse é um tecido assim um pouco
frágil. Tem até alguns pontinhos na calça que ficou realmente com um fiozinho levantado, porque só de manipular, mexer passar no pé calcador, ele já levanta aquele fiozinho. Então eu já tava com medo aí, por isso que eu falei assim, só vou fazer a parte de baixo, se der certo a parte de cima. Deu certo, fui lá, fiz a parte de baixo, passei no ferro várias vezes para esticar o tecido. E fazendo essas costuras aqui também, costuma encolher, né? Se você fizer em outro sentido, né, ao invés de enviesado, pode também encolher, né, o tecido. Então eu tinha isso na cabeça, as informações. Então eu pensei, se encolher, eu vou ter que dar meus pulos aqui, fazer alguma coisa para não ficar enrugado o tecido. E aí fiz a parte da frente, preparei toda a parte da frente da calça. Na hora que eu fui, e outra coisa também, na margem de costura da parte da frente, eu passei um ponto zigue-zague como acabamento. Então, poderia ser um overlock, poderia ser um viés, poderia ser vários tipos de acabamento aqui nessa margem de costura. Porém, eu queria fazer algo parecido com a costura inglesa, que é uma costura que fica rebatida. Vou te mostrar aqui na parte das costas, fica assim, ó. Tá vendo essa costura aqui? É uma imitação de costura inglesa, não é a costura inglesa, mas eu queria fazer assim. Então, eu passei o ponto zigue-zague na margem de costura e eu ia pegar essa margem juntando com a margem da parte das costas na lateral, iria jogar para trás, né? Mas antes disso eu ia retirar o excesso de tecido da margem da parte das costas, para não ficar grosseiro. Mas então eu fiz esse zigue-zague na parte da frente, né? Já pensando em fazer esse tipo de acabamento, que aí eu não precisaria passar um zigue-zague na parte das costas, porque o tecido de cima ia cobrir o de baixo, né? Da margem de costura. É que eu esqueci, acabei esquecendo de trazer um pedacinho do tecido. Deixa eu cortar esse papel para te explicar melhor como é que seria a margem. Imagine que aqui é a margem da parte da frente e aqui é da parte das costas. Então, quando eu junto as duas, né, as duas peças, passo a costura, emendando as duas peças, vão ficar duas margens, né? Aí, eu ia passar o zigue-zague só nessa parte da frente, a parte de trás eu ia tirar o excesso, porque eu sempre faço a margem de costura um pouquinho maior, por precaução mesmo, eu sempre gosto de fazer assim. Aí, essa que viria por cima aqui, ia receber o ponto de zigue-zague e depois, pelo lado de fora, eu ia passar uma costurinha prendendo aqui. Que foi o que eu fiz depois, eu vou explicar já direitinho o que eu fiz. Só que, esse ponto zigue-zague, ele me deu um problema lá na frente, que eu já vou te explicar. Então, eu passei o ponto zigue-zague todinho na margem de costura da parte da frente, né? E da parte das costas não passei, para fazer exatamente como eu estava falando. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Eu não passei duas costuras, mas poderia ter passado, ó. Então, aqui é a parte da frente, aqui é a parte das costas. Depois que eu fiz esse acabamento na margem, jogando a margem para a parte das costas, eu venho por fora e passo esse ponto aqui, ó, para ficar mais seguro e prender o tecido ali no lugar. Então tá, aí eu fiz o quadriculado, deu tudo certinho, né, com toda a dificuldade ali de passar no ferro. Preparei a parte da frente, preparei a parte das costas. Na hora que eu fui juntar a lateral da frente com a lateral das costas, nossa, deu um problema. Então nessa parte aqui, ó, costas e frente, na hora que eu fui juntar a lateral, o tecido, ele sobrou muito na parte das costas, um pedação. E eu fiquei com a cabeça quente, pensando o que eu tinha feito de errado. Não me vinha na cabeça o que era. Então, é uma outra dica que eu te dou. Se você está fazendo alguma coisa aí, pode ser costura, pode ser qualquer outra coisa. Se você esquentou muito a cabeça, o que você faz? Deixa aquilo lá, vai mexer no outro dia ou em outro momento. Porque quando você esfria a sua cabeça, você consegue pensar melhor. Que foi o que eu fiz.
eu pelejei para pensar o que eu estava fazendo de errado. A princípio eu achei que eu tinha errado no corte da calça ou na modelagem, mas como eu sou uma pessoa assim que eu sou muito meticulosa quando eu vou fazer as coisas, tem que ser muito detalhado, eu olho várias vezes a mesma coisa, então eu tinha certeza que eu não tinha errado ali. Eu concluí que eu não tinha errado no corte, porque eu olho muitas vezes mesmo antes de cortar. E aí eu fiquei com isso na cabeça, pensando, aí larguei isso pra lá, deixei lá, fui mexer em outro momento a calça. Aí com a cabeça mais fria, eu me veio na cabeça o que eu poderia ter errado. O que acontece? Quando eu passei o ponto de zigue-zague só na parte da frente, o tecido da frente ele deu uma encolhida. Como é uma peça longa, né, que é uma calça, então a diferença foi grande, devido ao tecido ser grande, né, vai encolhendo o pedaço de tecido que deu diferença da parte da frente com as costas, foi mais ou menos um tanto assim. E a princípio eu estava achando que eram esses quadriculados que eu tinha feito, que talvez até tenha realmente ajudado a encolher um pouco o tecido, né. E antes de eu continuar essa parte, só dar mais uma dica aqui. Se você for fazer algo assim igual eu fiz, quadriculado, você faz o teste num pedaço pequeno, né? E também evita de fazer na diagonal. Você faz na vertical, eu sempre confundo, vertical, horizontal. Porque aí o tecido vai dar menos problema nessa questão do viés, né? Então tá, aí eu tô lá com o problema, e como é que eu vou resolver isso? E fiquei com a cabeça quente com isso. Aí me veio na cabeça que poderia ser o ponto de zigue-zague que eu fiz só na parte da frente, eu não fiz na parte das costas. Aí vai eu lá, desmanchei todo o ponto de zigue-zague, ainda fiz um zigue-zague duplo, que é você passar 2 vezes no mesmo lugar. O que acontece é que esse tecido aqui, ele chama alfaiataria. Eu tenho várias peças aqui no canal com esse tecido. Eu vou deixar na descrição alguns modelos, que eu tenho saia, tenho vestido, tenho calça, um outro tipo de calça. E aí eu resolvi fazer essa calça aqui nesse tecido que eu gosto bastante. Por quê? Ele é o tecido que ele tem um bem pouquinho elastano. Aí deixa a peça um pouco confortável, mas também não deixa ela assim, tipo uma malha que fica mais agarrada ao corpo. Ela fica do jeito que você planejou. Se você fizer ela mais soltinha, inclusive eu tenho até um macacão também com esse modelo de tecido. E aí esse macacão ele é mais soltinho no corpo. Então ela fica exatamente como você planejou. E sendo uma calça, né, te dá conforto de você levantar, sentar, sem ficar ali apertando demais e também sem ficar frouxo, né? Porque tem gente que não gosta de calça frouxa. Eu mesmo não gosto. A parte de cima eu gosto ela mais justa. As pernas tudo bem, mas eu não gosto de calça com gavião muito baixo, porque eu tenho uma leve gordurinha entre as pernas, aí a calça fica subindo, eu não gosto. Então eu gosto de fazer ela mais justinha por conta disso. E aí esse tecido é muito bom. Então, devido a esse tecido ser dessa forma e de esticar um pouquinho, eu passando o ponto de zigue-zague, eu acredito que isso que fez encolher mais o tecido, por causa do elastano ali do tecido. Aí, quando eu tive essa ideia que foi o ponto de zigue-zague, o que eu fiz? Eu desmanchei todo o ponto de zigue-zague, né, dos dois lados, e consegui resolver o problema. O que me levou a pensar que poderia ser o ponto de zigue-zague? Aqui, ó, na frente, na emenda dessa parte, não sei se eu consigo mostrar. Aqui é a lateral frente, e aqui é a parte de dentro da parte da frente, parte interna, né? Nessa emenda aqui, ó, não deu diferença nenhuma, e eu não fiz dessa forma. Acho que eu juntei os dois lados, isso mesmo. Eu juntei as duas margens de costura e passei o zigue-zague junto. Porque aqui eu ia fazer essa costura rebatida, né? Igual eu fiz no centro costas, passando 2 costuras. Então, eu fiz dessa forma. Ao invés de ter feito isso na lateral, na minha cabeça ficava melhor assim, eu fiz só o zigue-zague na parte da frente. Aí, como eu fiquei pensando,
por que que a parte interna, ou seja, o meio da perna não encolheu e a lateral encolheu? Aí que eu concluí que não foi, pode até ter sido um pouquinho, mas eu acredito que não foi esses risquinhos que fizeram o tecido encolher, né? Aí eu pensei, só pode ser o zigue-zague. Foi onde que eu desmanchei o zigue-zague. Aí, eu acho que foi antes de eu passar o ponto de zigue-zague, eu pensei, vou passar um ponto de franzi na lateral, costas, que aí o tecido vai encolher um pouquinho. Aí depois que eu juntei as partes, que eu vi que ainda estava sobrando um pouco, que foi a hora que eu tive a ideia de desmanchar o ponto zigue-zague. Então, foi uma peça assim que me deu bastante trabalho, apesar que o resultado eu gostei bastante, mas me deu bastante trabalho nesse sentido, porque até você chegar na conclusão disso, leva ali um tempo, né? E a minha cabeça estava quente, eu não conseguia resolver, aquilo foi me dando um estado de nervo, aí foi onde que eu larguei para lá e decidi fazer isso depois, essa peça depois. Teve um outro detalhe que eu até vou mostrar para você aqui no vídeo onde eu vou ensinar essa calça. Eu ainda vou editar, mas acho que eu não vou mostrar. Tá vendo como que ficou feinho aqui a parte interna? Esse acabamento aqui do zíper. O que eu fiz? Eu fechei aqui embaixo, depois revirei e a costura ficou embutida. E como é um tecido um pouquinho grosso, quando você junta ali dois, três tecidos em cima, fica grosseiro, né? Aí na hora que eu fui fazer o zigue-zague, ele deu aquela beliscadinha ali, mas eu não quis desmanchar por conta do tecido ficar com essa questão de desfiar, né? Então, foram esses detalhes que eu tive, esse problema que eu tive com esse modelo de calça. O bolso também, olha, eu fiz com o mesmo desenho. Então, é um modelo que dá para você trabalhar em alguns detalhes. Quanto mais recortes tem a peça, mais você pode brincar ali com o tecido, fazer cores diferentes. E eu fiz dessa forma, ficou bem parecido com o original. A intenção inicial não foi fazer uma cópia, né? Mas foi fazer bem parecido. Teve um detalhe também que eu tive bastante dificuldade na hora de fazer o acabamento, e eu vou ser bem sincero, não ficou exatamente como eu queria, assim, com acabamento super perfeito. Esse recorte aqui, ó. Ele me deu muito trabalho na hora de montar, porque eu queria ele rebatido assim. E aí, na hora de juntar essa pontinha aqui com a parte de baixo, nossa, mas minha cabeça esquentou, porque você fica tentando de um jeito, tenta de outro, o tecido às vezes não ajuda, né? Então, eu senti que ele ficou com um leve repuxadinho, tá vendo? Aqui, para meu gosto, não ficou 100% não, mas como a calça é para mim, eu acabei deixando assim mesmo e eu não quis desmanchar. O modelo dessa modelagem na parte das costas é aquele levanta bumbum. Eu não tenho esse problema, mas talvez você que tenha, vá ficar bom esse modelo. Ele tem umas penças aqui, ó, e aqui em cima, ó, que eu vou ensinar na modelagem, no vídeo da modelagem dessa calça. Outro detalhe também é aqui, ó, na parte interna do bolso, ela fica embutida aqui no acabamento do zíper, né? Porém, na hora que eu passei aqui, ó, a costura aqui, tá vendo? Ainda ficou um pouquinho ainda, tipo um ressaltozinho. Deixa eu ver se dá pra ver melhor. Tá vendo aqui, ó, um ressaltozinho, que é exatamente em cima aqui do bolso. Porque o bolso eu fiz ele todo embutido. Aí, como tinha... o tecido estava enfiado aqui dentro, na hora que eu fui passar essa costura de fora, ele deu esse ressalto. O que eu fiz? Com muita dificuldade, eu desmanchei, cortei um pedaço dessa parte do bolso aqui, ó, para deixar ele preso só na beiradinha aqui do tecido. Aí foi onde que ficou razoável, né? Mas poderia ter ficado melhor. Então, a gente... quando você pega um modelo novo que você nunca fez, você vai ter algumas dificuldades. Mas o segredo é você ser persistente, é você não se deixar vencer, né, pela dificuldade, tentar resolver de uma outra forma.
Também ajuda muito quando você conhece um pouco sobre caimento de tecido, como o tecido é feito, a questão do fio, né? Para você entender, porque se eu faço esse quadriculado aqui, no sentido enviesado, e eu não sei sobre essa questão do tecido esticar na diagonal, eu ia costurar e ia ficar muito pior, porque aí o tecido ia esticar mesmo, porque na hora, a tendência da gente às vezes é esticar um pouquinho o tecido na hora que tá passando ali debaixo do pé calcador. Mas aí eu fui empurrando o tecido, eu não fui esticando. Em alguns momentos eu não esticava, outros eu dava uma leve empurradinha, e aí deu certo no final. Não sei se eu expliquei como que eu resolvi a lateral. Além de tirar o zigue-zague, eu juntei as duas margens, né? Aqui, ó, a margem da frente, porque até então eu não tinha cortado a parte das costas, o excesso que eu falei, né? Eu juntei as duas margens, passei o zigue-zague nos dois tecidos juntos. Aí eles encolheram por igual, né? E aí deu certo no final. Aí depois eu joguei o tecido para a parte das costas, essa margem, foi onde que eu passei essa costurinha fininha aqui que eu falei, ó. Então é isso aí. Eu queria dividir com vocês essas dificuldades que eu tive, porque é bom sempre compartilhar, né, aquilo que a gente aprende de novo, e toda vez que você pega uma peça nova é um aprendizado novo. Só que algumas coisas são mais simples, né? E outras mais trabalhadas, né? E esse zíper aqui é um zíper falso. Aí o bolso vem aqui por cima. Aí deixa eu mostrar o acabamento dele aqui. Aí eu fiz um acabamento aqui, ó, pra não ficar machucando no corpo. Então, esse é o vídeo de hoje, que eu queria compartilhar com você essas ideias. Espero que você tenha entendido, que não tenha ficado confuso. E agora veja aí a calça no corpo, que eu prometi para você que ia ficar comigo até o final. E espero que você tenha aprendido alguma coisa. Me conta nos comentários se você já passou por uma situação parecida, assim, que você teve muita dificuldade de resolver, mas depois que você esfriou a cabeça, você foi lá e conseguiu resolver, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, tchau!